Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bom, é óbvio que o que tá aí no título não é literal, né? Claro que, obviamente, eu não tenho uma máquina do tempo, mas eu viajei no tempo, de certa forma, alguns dias atrás. Não me pergunte por que eu precisei ir numa xerocadora aqui da cidade, né? E, bom, se você pensar em Xerox em 2026, você vai perceber que deve ter um motivo muito específico pra ir lá, né? Mas enfim. Era um lugar bem antigo, né, obviamente, que já funciona há vários anos aqui na cidade, né? Eu decidi ir lá. Chegando nesse local, eu já notei uma coisa bem diferente do que a gente vê comumente, principalmente aqui na minha cidade. Ele fica localizado no centro da cidade, né? Numa área, inclusive, muito movimentada, né? E, bom, quanto mais você observa as lojas e estabelecimentos e, enfim, locais de modo geral que tem naquelas avenidas, né, ou naquela avenida principalmente, você vê que tudo é muito moderno, né? E sim, eu sei que o mundo tende a evoluir, obviamente, né? Nada nunca vai ficar como era 10, 15 anos atrás para sempre, assim como daqui 10 ou 15 anos tudo vai estar diferente de como é hoje. Mas onde eu quero chegar? Quanto mais você vê essas lojas de hoje em dia, por exemplo, mais elas estão quadradas, sem vida, sei lá. Tudo praticamente tem a mesma cor, o mesmo design, o mesmo layout. Tudo é cinza, não sei, cara. Por fim, eu fui nessa xerocadora e no momento que eu entrei ali dentro, veio uma senhorinha me atender, que ela inclusive trabalha ali já faz muitos anos. Ela trabalhava com a irmã dela que acabou falecendo, né? E ela mantém o negócio funcionando, sozinha. Quando eu cheguei eu não prestei muita atenção, né, no ambiente ali em si, porque, como eu falei, né, eu já fui atendido ali logo de cara. Então, eu conversei com ela, passei a documentação para ela que eu precisava impressa, né? E ela foi para a parte de trás da loja para fazer a impressão. Ia demorar um pouco porque é uma impressão um pouco diferente que eu precisava, né, um papel um pouco maior, e ela disse que ia demorar alguns minutos. E isso me deu um tempo de olhar um pouco em volta, né? E só nesse momento, por algum motivo, eu comecei a prestar atenção em como era a construção daquele lugar. Como eu disse, aqui na minha cidade, quando eu vou em alguns locais ali, eu sou acostumado a ver sempre o mesmo layout, o mesmo design, e não, aquele lugar ele tava exatamente como ele era há vários anos atrás. Eu aproveitei que ela saiu ali daquele local e só tinha eu para tirar algumas fotos ali do lugar, né? Para ficar mais fácil de ilustrar talvez o que eu vou falar. A minha intenção não era fazer um vídeo sobre isso, era só tirar umas fotos porque realmente eu achei legal aquele ambiente, mas eu acredito que vai contribuir. Enfim, a primeira que eu tirei tá aí, então além de ser uma xerocadora, você pode notar que tem várias pinturas, né, ali na parede, e também tem um cavalete ali que tem duas pinturas também, né, que ela vende essas pinturas ali no local. E vamos começar de baixo para cima. Você pode notar que o chão ele já é totalmente diferente, né? Ele é ladrilhado, mas não de uma forma convencional, vamos dizer, né? Inclusive esse tipo de chão ele era bem comum antigamente, talvez na casa do teu pai, da tua mãe ou dos teus avós ali, você tenha visto algo parecido, ou talvez em alguma casa antiga que tem aí na sua cidade, né? É como se fosse um concreto que é largado no chão e é colocado alguns azulejos, né, quebrados ali e criam esse design, vamos dizer assim, que inclusive é muito bom, cara. Aquele lugar ali era muito aconchegante, só parece algo simples, entende? Você vê algo dessa forma ali, pensar, nossa, isso é antigo, mas não, cara, aquele ambiente era muito bom, cara. Ali você vai notar que tem, por exemplo, uma correntinha amarela também, que era pra ninguém passar ali pro lado, e tinha uma carteira de escola, cara, daquelas bem antigas, sabe? E naquele momento eu comecei a perceber que parecia que eu tava realmente viajando no tempo, porque só de olhar pra esse pedaço do ambiente, eu já vou mostrar mais fotos, eu me senti revisitando algumas memórias da minha escola, por exemplo. Eu lembro, enfim, eu tenho algumas lembranças vagas de como era o meu colégio, de como eram as salas. Eu lembro de uma vez que tinha uma sala um pouco menor que ficava embaixo de uma biblioteca e as janelas ao lado elas tinham grades, sempre ficavam fechadas, mas entrava uma certa luz naquele ambiente, as carteiras, o cara, não sei explicar o que eu senti. Acredito que talvez tenha alguma relação com uma nostalgia, não sei. Talvez seja um conceito diferente, mas acho que pra resumir fica um pouco mais fácil, né? Eu senti uma certa nostalgia em relação àquilo, né? Seguindo uma próxima foto aí que eu tirei,
Além dos quadros, ela também tinha alguns panos ali pra vender, né? E aquela divisória de parede, cara, eu não sei, cara, eu não consigo explicar a sensação boa que me trouxe só de estar naquele lugar. Como eu falei, hoje você entra numa loja e cara, tudo igual, entendeu? Tudo igual, você não se sente num lugar aconchegante, não sei. Visualmente falando, assim, é tudo parecido com tudo, entendeu? Se você entrar numa loja A e depois ir na B, C, na D, enfim, ela vai ser praticamente igual, só vai mudar alguma coisinha ali de design e vai ser só uma loja, entende? Mas aquele ambiente, cara, ele me trouxe uma certa calma, querendo ou não. Depois você tem aqui outra foto, né, que eu tirei da parte de fundo, né? Então ali ao fundo é onde ficavam as máquinas, né, que a senhora ali fazia as impressões. E aqui tem algumas coisas curiosas, por exemplo, começando de cima para baixo. Você vê aquelas lâmpadas incandescentes ali em cima. Qual que foi a última vez que você viu uma lâmpada desse tipo? Sim, eu sei que talvez não seja mais viável ter isso hoje em dia, que o custo de energia talvez, não sei, seja maior para você ter essas lâmpadas incandescentes, né? Mas aquilo ali estava ali, e como eu falei, não somente da escola, mas me trouxe muitas lembranças de lugares que eu fui na minha infância, quando a vida era um pouco mais tranquila, de certa forma. Mais lá no fundo você vê um ventilador. Cara, aquele ventilador era pendurado com 3 correntes no teto. Um ventilador bem antigo. A pia também é antigo. Ao lado ela tinha um forno também antigo, por algum motivo. Não sei se ela mora ali ou não, né? Ao lado um pouco mais pra esquerda, você vê um armário de madeira bem antigo também. Mais uma pintura. Depois eu tirei uma foto específica do chão. Como eu falei, cara, eu não sei por que esse chão me chamou tanta atenção de estar ali. Mas como eu disse, cara, era um lugar muito aconchegante, né? E provavelmente com o tempo, claro que esse local, acredito eu, não vai ficar para sempre dessa forma. E eu imagino que quando essa senhorinha não conseguir mais manter esse lugar, ou se ela resolver se aposentar, ou enfim, se desfazer do que tem ali, não sei se ela é dona desse lugar ou não, ou sei lá, mas se ela for a dona, ou outra pessoa for a dona, provavelmente vai reformar esse lugar, né? Vai tirar tudo que ali existe para modernizar de certa forma, né? Para ficar de acordo com o que tem ali em volta, e vai ser só mais um lugar. Inclusive tem uma outra foto que eu tirei do teto, e você pode notar que já existe ali uma lâmpada de LED, mas na tinta que tem naquele teto, ali também existia uma lâmpada incandescente, assim como aquelas que estavam ali nas fotos anteriores, né? Então tudo tende a mudar e se modernizar de certa forma, né? Não tem como fugir disso, né? Bom, eu acabei não tirando foto da porta, né? A porta era outra coisa que era de certa forma bem antiga também, era uma porta de vidro, né? Nada demais, mas tinha uma grade. Mas a grade era muito antiga, cara. Enfim, cara, como eu disse, eu me senti realmente viajando no tempo, simplesmente de estar ali naquele ambiente. Eu me senti tranquilo naquele lugar. Porque parecia que tudo era original, sabe? Tudo que tinha ali em cima tinha de certa forma uma história, parecia ter uma história, entende? Eu acabei não tirando foto também de um relógio que tinha na parede, um relógio muito antigo, cara, que enquanto ela tava lá atrás, por exemplo, e eu tava ali na frente, tava um silêncio naquele ambiente e eu consegui escutar aquele relógio, cara, um relógio tic-tac, acho que chama, né? Muito alto, cara. O único som ambiente daquele local era o relógio, entende? Mas, enfim, tudo que tem ali, de certa forma, existe uma história, né? Alguém colocou aquele ventilador ali, alguém pendurou aquele quadro, alguém pintou aquele quadro, alguém colocou aquela mesa naquele lugar, enfim, tudo que tem ali tem uma história de vida, querendo ou não. Como eu disse, esse lugar é muito antigo, né? Bom, já tô divagando aqui um pouquinho, né? Mas, enfim, eu acredito que eu senti um pouco de nostalgia estando nesse lugar, né? Porque me lembrou de muita coisa de criança, né? Eu já tinha sentido isso algum tempo atrás, por exemplo, passando em frente à minha escola e lembrando de algumas coisas, né? Quando eu andava pela quadra, eu lembro que hoje tudo foi demolido e foi construída uma nova escola, né? Como eu falei, totalmente moderna, né? E como eu disse, né? Isso daí tende a acontecer, não tem como fugir, não tem como correr. Mas eu me lembro quando eu era pequeno, que eu andava hoje num ambiente que já não existe mais, né? Eu andava numa quadra, eu andava por baixo de algumas árvores que tinham ali, árvores gigantes inclusive, né? Eu me lembro de eu entrando naquela sala de aula que, curiosamente, era muito semelhante a essas fotos que eu coloquei, né? Era um mundo diferente, cara, que curiosamente era muito parecido com aquele local que eu fui, que eu mostrei as fotos, né? Era muito parecido, cara.
parecia até um outro, sei lá, uma outra realidade. Um outro planeta, não sei explicar. Enfim, parece que ao mesmo tempo eu não vivi aquilo ali nesse mesmo planeta que eu vivo hoje, né? Como eu disse, simplesmente passando em frente à escola eu já consegui pensar em várias coisas desse tipo, né? Eu até estava falando com um amigo meu em relação a isso, que também estudou ali. Mas eu ter ido até essa xerocadora e ver e estar dentro daquele ambiente é totalmente diferente. Eu sei que o tempo não volta, não tem o que a gente fazer, mas eu sinto que eu aproveitei muito, entende? Eu aproveitei muito, foi muito bom ir ali. E eu acredito que, como eu falei, daqui 10 ou 15 anos no futuro, talvez eu olhe pro que eu faço hoje, talvez eu passe em frente a algum lugar que eu frequente hoje e eu sinto essa mesma sensação. Então isso me traz um pouco do pensamento novamente de aproveitar o que eu tô fazendo agora, né? Usufruir daquilo que eu tenho hoje, né? Porque daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu posso olhar pra trás e pensar, tipo, nossa, cara, olha como as coisas eram há alguns anos atrás, entende? Olha que legal que era estar nesse lugar, olha que legal que era ver e estar dentro desse ambiente, né? E hoje tudo mudou, por exemplo, né? Ter a mesma sensação, só que no futuro, né? Bom, acredito que você entendeu, né? Enfim, o que eu poderia tirar disso? Eu acredito que seria isso, né? Aproveitar o que eu tenho agora, até porque tudo tende a mudar, né? A gente não fica aqui para sempre, tudo muda. E aquilo ali me acendeu um certo pensamento, para que eu consiga aproveitar disso de uma forma talvez boa, né? É pensar comigo o seguinte: imaginar que onde eu estou agora, hoje, neste momento, o meu eu do futuro está, por exemplo, aqui na porta do meu quarto, né, que eu tô gravando esse áudio aqui no quarto, olhando para mim sentado na cadeira com esse microfone aqui na mão. Ou talvez quando eu vou fazer alguma coisa lá fora, ontem eu plantei 2 flores lá fora e arrumei uma árvore lá que tava um pouquinho torta, né, que eu plantei uma árvore nova aqui, ela tava crescendo um pouquinho torta, então eu corrigi ela, né, coloquei um negócio ali ao lado e amarrei para que ela crescesse de maneira correta, por exemplo, né? E em todo momento eu pensei comigo, né, que o meu eu daqui a 15 anos estava ali na área me observando fazer aquilo. O que será que eu pensaria disso, vendo o que eu estou fazendo agora? Da mesma forma que quando eu acabo me distraindo e acabo pegando o celular e passando mais tempo do que eu deveria, daqui 10 ou 15 anos eu estou nesse mesmo ambiente me observando. O que eu pensaria de me ver fazendo isso? Será que eu estou perdendo tempo? Por que eu estou nesse celular, por exemplo? Por que eu estou perdendo tempo vendo algo que não vai me trazer benefício nenhum, não vai me ensinar nada, né? Enfim, eu convido você a pensar em relação a isso também, né? E, bom, talvez ajude alguém aí a pensar em relação a isso, né? Apesar que esse canal ele é bem pessoal, né? Talvez o que você ouviu aqui não faça sentido nenhum pra você, né? Mas enfim, o que eu posso te dizer, né? Pensa que cada coisa que você faz hoje, o seu eu de 10 ou 15 anos está observando você. O que será que você pensaria de você mesmo, olhando pra você agora, fazendo o que você está fazendo agora? Você se sentiria bem? Você se sentiria triste? Você acharia que você está perdendo tempo fazendo o que você está fazendo agora? Que você se sentiria feliz com você mesmo, vendo que você está fazendo uma coisa que vai te agregar em alguma coisa na vida, que você está aproveitando o tempo que você tem agora? Enfim, para pra pensar em relação a isso. Bom, acredito que é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero trazer mais vídeos aí futuramente, né? É isso aí, muito obrigado, fique com Deus.